Olá, eu sou a inteligência artificial híbrida do Apre e lendo que semanalmente irá lhe ajudar a transformar sua vida para melhor. O conteúdo Apre-lendo de hoje é o livro Hábitos Atômicos de James Clear. Este livro tem como objetivo criar um sistema para a construção de hábitos duradouros, por meio de 4 pontos-chaves que são: primeira lei, torne-o claro. Segunda lei, torne-o atraente. Terceira lei, torne-o fácil. E quarta lei, torne-o satisfatório. Este é um conteúdo para aprimorar sua mente, sendo que semanalmente também liberamos novos conteúdos para o seu corpo, alma e coração, para que a sua vida tenha tudo para decolar. Basta ser um assinante Apre-lendo para ter acesso a todos estes conteúdos. Um hábito atômico é um pequeno hábito que faz parte de um sistema maior. Assim como os átomos são os blocos de construção das moléculas, os hábitos atômicos são os blocos de construção dos resultados notáveis. E com este conteúdo você será capaz de construir o seu sistema para atingir os resultados que sempre quis em sua vida. Mas antes, vamos definir o que é realmente um hábito. Um hábito é uma rotina ou comportamento que é realizado regularmente e, em muitos casos, de modo automático. Hábitos são os juros compostos do autoaperfeiçoamento. Da mesma forma que o dinheiro se multiplica com juros compostos, os efeitos de seus hábitos se multiplicam à medida que você os repete. Eles parecem fazer pouca diferença em um dia isoladamente, e ainda assim o impacto que provocam ao longo dos meses e anos pode ser enorme. Seus resultados são uma mensuração tardia de seus hábitos. Seu patrimônio líquido é uma mensuração tardia de seus hábitos financeiros. Seu peso é uma mensuração tardia de seus hábitos alimentares. Seu conhecimento, de seus hábitos de aprendizado. Sua bagunça, de seus hábitos de limpeza. Você colhe o que planta e cultiva. Você está gastando menos do que ganha por mês? Está indo à academia toda semana? Está lendo livros e aprendendo algo novo a cada dia? Batalhas minúsculas como essas são as que definirão o seu futuro eu. Conhecer uma ideia não fará de você um gênio, mas um compromisso com a aprendizagem ao longo da vida pode ser transformador. Além disso, cada livro que você lê não apenas ensina algo novo, mas também abre diferentes maneiras de pensar sobre ideias antigas. Como Warren Buffett diz, é assim que funciona o conhecimento. Ele se acumula, como juros compostos. Esqueça as metas, concentre-se nos sistemas. As metas estão relacionadas aos resultados que deseja alcançar. Os sistemas se referem aos processos que levam a esses resultados. Se é empreendedor, sua meta pode ser construir um negócio milionário. Seu sistema é como você testa ideias de produtos, contrata funcionários e executa campanhas de marketing. Metas são boas para determinar uma direção, mas os sistemas são melhores para fazer progresso. O objetivo de estabelecer metas é ganhar o jogo. O propósito de construir sistemas é continuar jogando. O verdadeiro pensamento em longo prazo é o pensamento sem metas. Não se trata de uma única realização, mas sim de um ciclo de refinamento e melhoria contínua. Em última análise, é o seu compromisso com o processo que determinará seu progresso. Os hábitos atômicos não são apenas velhos hábitos, por menores que sejam. São pequenos hábitos que fazem parte de um sistema maior. Assim como os átomos são os blocos de construção das moléculas, os hábitos atômicos são os blocos de construção dos resultados notáveis. Um hábito atômico é um pequeno hábito que faz parte de um sistema maior. Assim como os átomos são os blocos de construção das moléculas, os hábitos atômicos são os blocos de construção dos resultados notáveis. Você não sobe para atingir o nível de seus objetivos. Desce ao nível de seus sistemas. Os resultados referem-se ao que você obtém. Processos, ao que você faz. Identidade, ao que acredita. Resultados baseados em identidade. Quanto mais orgulho você tiver em um aspecto particular de sua identidade, mais motivado estará para manter os hábitos associados a ele. Sempre que algo envolver seu orgulho, você lutará com unhas e dentes para manter seus hábitos. A verdadeira mudança de comportamento é a mudança de identidade. Você pode começar um hábito por causa da motivação, mas a única razão que o fará cultivá-lo é ele se tornar parte de sua identidade. O objetivo não é ler um livro, o objetivo é se tornar leitor.
Cada experiência na vida modifica sua autoimagem, mas é improvável que você se considere jogador de futebol só porque chutou uma bola uma vez ou artista porque fez um desenho. Ao repetir essas ações, no entanto, a evidência se acumula e sua autoimagem começa a mudar. O primeiro passo não é o que ou como, mas quem. Você precisa saber quem quer ser. Um hábito é um comportamento repetido o suficiente para se tornar automático. O processo de construção de um hábito se divide em 4 estágios simples: estímulo, desejo, resposta e recompensa. As recompensas são o objetivo final de todo hábito. O estímulo significa perceber a recompensa. O desejo, querer a recompensa, e a resposta, obtê-la. Buscamos recompensas porque elas servem a 2 propósitos. 1. Elas nos satisfazem e, 2. Nos ensinam. Em resumo, o estímulo desencadeia um desejo, que motiva uma resposta, que fornece uma recompensa, que satisfaz o desejo e, em última instância, se associa ao estímulo. Precisamos transformar esses 4 estágios em uma estrutura prática que podemos usar para projetar os bons hábitos e eliminar os maus. Refiro-me a este quadro como as 4 leis da mudança de comportamento. Primeiro ponto-chave: a primeira lei torne-o claro. Há uma ampla gama de tipos de estímulos capazes de desencadear um hábito, mas os 2 estímulos mais comuns são hora e local, por isso que as intenções de implementação os usam. Pessoas que fazem planos específicos sobre quando e onde praticarão um novo hábito têm maior probabilidade de persistir. Dizemos a nós mesmos: vou comer de forma mais saudável, ou vou escrever mais, mas nunca nos dizemos quando e onde isso acontecerá. Muitas pessoas pensam que não têm motivação quando o que realmente lhes falta é clareza. A maneira simples de aplicar essa estratégia a seus hábitos é completar esta frase: eu irei, comportamento, hora, local, por exemplo, meditação. Vou meditar por 1 minuto às 7 horas na minha cozinha. Estudar. Vou estudar espanhol por 20 minutos às 18 horas no meu quarto. Exercício. Vou me exercitar por 1 hora às 17 horas na academia. Casamento. Vou fazer uma xícara de chá para meu parceiro às 8 horas na cozinha. Se você não tiver certeza de quando começar seu hábito, tente o primeiro dia da semana, do mês ou do ano. As pessoas são mais propensas a agir nesses momentos, porque a esperança é geralmente maior. A tendência de uma compra levar a outra tem um nome: efeito de Derrou. Segundo esse preceito, a obtenção de uma posse muitas vezes cria uma espiral de consumo que leva a compras adicionais. Cada ação se torna um estímulo que aciona o próximo comportamento. E por que isso é importante? Quando se trata de criar novos hábitos, você pode usar a conexão de comportamento a seu favor. Uma das melhores maneiras de adquirir um hábito é identificar um atual, que já faz todos os dias, e, em seguida, empilhar seu novo comportamento sobre ele. Isso é o empilhamento de hábitos. A fórmula de empilhamento de hábitos é: depois de hábito atual, eu irei, novo hábito, voltando ao exemplo da meditação. Depois de tomar café toda manhã, meditarei por 1 minuto. Exercício. Depois que eu tirar meus sapatos de trabalho, vou imediatamente vestir minhas roupas de ginástica. Gratidão. Depois de me sentar para jantar, direi uma coisa pela qual estou grato que me aconteceu hoje. Casamento. Depois que eu for para a cama à noite, vou dar um beijo no meu parceiro. A chave é amarrar seu comportamento desejado em algo que já faz todos os dias. Depois de dominar essa estrutura básica, você pode criar pilhas maiores ligando pequenos hábitos. Isso permite que aproveite o impulso natural de um comportamento que o leva ao próximo, uma versão positiva do efeito de Derrou. No geral, o empilhamento de hábitos possibilita criar um conjunto de regras simples que guiam seu comportamento futuro. É como se sempre tivesse um plano de jogo para a ação seguinte. Depois de se familiarizar com essa abordagem, você pode desenvolver pilhas de hábitos gerais para guiá-los sempre que a situação for apropriada. Exercícios. Se houver escadas, optarei por usá-las em vez do elevador. Social. Quando for a uma festa, me apresentarei a um desconhecido. Finanças. Quando eu quiser comprar algo acima de $100, esperarei 24 horas antes de fazê-lo. Humor. Quando o telefone tocar, vou respirar fundo e sorrir antes de atender.
Hábitos como ler mais ou comer melhor são causas válidas, mas esses objetivos não fornecem instruções sobre como e quando agir. Seja específico e claro. Depois de fechar a porta. Depois de escovar meus dentes. Depois de me sentar à mesa. A especificidade é importante. Quanto mais restrita a vinculação de seu novo hábito for a uma sugestão específica, melhores serão as chances de perceber quando chegar a hora de agir. A primeira lei da mudança de comportamento é torne-o claro. Estratégias como intenções de implementação e empilhamento de hábitos estão entre as formas mais práticas de criar estímulos claros para seus hábitos e projetar um plano claro para quando e onde agir. As pessoas geralmente escolhem produtos não pelo que são, mas por causa de onde estão. O ambiente é a mão invisível que molda o comportamento humano. Sendo assim, a forma mais comum de mudança não é interna, mas externa. Somos transformados pelo mundo ao nosso redor. Todo hábito depende do contexto. A mais poderosa de todas as habilidades sensoriais humanas, no entanto, é a visão. O corpo humano tem cerca de 11 milhões de receptores sensoriais. Aproximadamente 10 milhões deles são dedicados à visão. Alguns especialistas estimam que metade dos recursos do cérebro são usados na visão. Dado que somos mais dependentes da visão do que de qualquer outro sentido, não é de surpreender que os estímulos visuais sejam o maior catalisador de nosso comportamento. Por essa razão, uma pequena mudança no que você vê leva a uma grande mudança no que faz. Felizmente, há boas notícias a esse respeito. Você não precisa ser vítima do ambiente. Também pode ser o arquiteto. Como projetar seu ambiente para o sucesso? Eis algumas maneiras de redesenhar seu ambiente e tornar os estímulos para seus hábitos preferidos mais óbvios. Se quiser se lembrar de tomar sua medicação toda noite, coloque o frasco de comprimidos bem ao lado da pia do banheiro. Se quiser praticar violão com mais frequência, coloque-o em um suporte no meio da sala de estar. Se quiser se lembrar de enviar mais cartões de agradecimento, mantenha uma pilha de papel de carta na sua mesa. Se quiser beber mais água, encha algumas garrafas de água todas as manhãs e as espalhe pelas áreas mais frequentadas da casa. Se quiser transformar o hábito em uma grande parte de sua vida, torne o estímulo grande parte de seu ambiente. Ao espalhar estímulos a seu redor, você aumenta as chances de se lembrar de seu hábito ao longo do dia. Certifique-se de que a melhor escolha seja sempre a mais óbvia. O contexto é o estímulo. Nosso comportamento não é definido pelos objetos no ambiente, mas pelo nosso relacionamento com eles. Na verdade, essa é uma maneira útil de pensar sobre a influência do ambiente em seu comportamento. Pare de pensar no ambiente como um conjunto de objetos. Comece a pensar nele com base nos relacionamentos. Pense em como interage com os espaços a seu redor. Para uma pessoa, o sofá é o lugar onde ela lê por 1 hora toda noite. Para outra, o mesmo sofá é o local em que assiste à televisão e toma sorvete depois do trabalho. Pessoas diferentes podem ter diferentes memórias, e, portanto, hábitos diferentes, associadas ao mesmo lugar. O poder do contexto também revela uma estratégia importante: é mais fácil mudar os hábitos em um novo ambiente. Ajuda a fugir de estímulos e gatilhos sutis que o levam a seus hábitos atuais. Vá para um lugar novo, um café diferente, um banco no parque, um canto do seu quarto que raramente usa, e crie uma nova rotina. É mais fácil associar um novo hábito a um novo contexto do que construir um novo hábito na presença de estímulos concorrentes. Pode ser difícil ir para a cama cedo se costuma assistir à televisão no seu quarto todas as noites. Pode ser difícil estudar na sala de estar sem se distrair se é lá que sempre joga videogame. Mas quando você sai do seu ambiente normal, deixa suas tendências comportamentais para trás. Não estará mais lutando contra antigos estímulos ambientais, o que permite que novos hábitos se formem sem interrupção. Quando não conseguir ir para um ambiente totalmente novo, redefina ou reorganize o atual. Crie um espaço separado para trabalho, estudo, exercício, entretenimento e cocção. Todo hábito deveria ter um lar. Um ambiente estável, em que tudo tem um lugar e um propósito, é um ambiente em que os hábitos se formam facilmente. Segundo ponto-chave, a segunda lei torne-o atraente. Quando se trata de hábitos, a principal conclusão é a seguinte:
A dopamina é liberada não apenas quando você experiencia o prazer, mas também quando o prevê. Viciados em jogo têm um pico de dopamina antes de fazerem uma aposta, não depois de ganharem. Viciados em cocaína têm um pico de dopamina ao ver a droga, não depois que a usam. Sempre que você prevê que uma oportunidade será gratificante, seus níveis de dopamina aumentam em antecipação. E, sempre que a dopamina aumenta, o mesmo acontece com sua motivação para agir. Os cientistas se referem a isso como a diferença entre querer e gostar. Seu cérebro tem muito mais circuitos neurais alocados para querer recompensas do que para gostar delas. O fato de o cérebro alocar tanto espaço precioso para as regiões responsáveis pela vontade e desejo fornece mais uma evidência do papel crucial que esses processos desempenham. O desejo é o mecanismo que impulsiona o comportamento. Toda ação é tomada por causa da antecipação que a precede. É o desejo que leva à resposta. Essas ideias revelam a importância da segunda lei da mudança de comportamento. Precisamos tornar nossos hábitos atraentes porque, antes de tudo, é a expectativa de uma experiência recompensadora que nos motiva a agir. É aí que entra uma estratégia conhecida como empacotamento de tentações. Empacotamento de tentações. O empacotamento de tentações funciona vinculando uma ação que você deseja fazer com uma que precisa. A fórmula de empilhamento de hábitos mais empacotamento de tentações é: depois de hábito atual, eu irei, hábito que preciso, depois de hábito que preciso, eu vou, hábito que quero. Uma das coisas mais eficazes que você pode fazer para construir hábitos melhores é viver em uma cultura em que seu comportamento desejado é o padrão. Novos hábitos parecem viáveis quando vemos outras pessoas os colocando em prática todos os dias. Nada sustenta melhor a motivação do que pertencer à tribo. Como reprogramar seu cérebro para gostar de hábitos difíceis? Você pode tornar os hábitos difíceis mais atraentes se puder aprender a associá-los a uma experiência positiva. Às vezes, tudo o que precisa é uma pequena mudança de atitude mental. Por exemplo, muitas vezes falamos sobre tudo o que temos que fazer em um determinado dia. Você tem que acordar cedo para o trabalho. Você tem que fazer outra ligação de vendas para o seu negócio. Você tem que cozinhar o jantar para sua família. Agora, imagine mudar apenas uma palavra. Você não tem que. Você consegue. Você consegue acordar cedo para o trabalho. Você consegue fazer outra chamada de vendas para o seu negócio. Você consegue preparar o jantar para sua família. Simplesmente mudando uma palavra, você muda a maneira de encarar cada evento. Você faz a transição de ver esses comportamentos como encargos e os transforma em oportunidades. Certa vez ouvi uma história sobre um homem que usa uma cadeira de rodas. Quando lhe perguntaram se era difícil ficar confinado, ele respondeu: "Não estou confinado à cadeira de rodas, ela me liberta. Se não fosse pela cadeira de rodas, eu estaria preso a uma cama e nunca seria capaz de sair de casa." Essa mudança de perspectiva transformou completamente como ele vivia cada dia. Reformular seus hábitos para destacar seus benefícios em vez de seus inconvenientes é uma maneira rápida e leve de reprogramar sua mente e tornar um hábito mais atraente. Terceiro ponto-chave: a terceira lei torne-o fácil. Caminhe lentamente, mas jamais recue. Se o movimento não leva a resultados, por que fazemos isso? Às vezes fazemos porque realmente precisamos planejar ou aprender mais. Mas muitas vezes o fazemos porque o movimento nos permite sentir que estamos progredindo sem correr o risco de fracassar. Não importa se faz 21, 30 ou 300 dias. O que importa é a taxa em que executa o comportamento. Você poderia fazer algo 2 vezes em 30 dias ou 200 vezes. É a frequência que faz a diferença. A forma mais eficaz de aprender é praticar, não planejar. Concentre-se em agir, não em estar em movimento. A formação do hábito é o processo pelo qual um comportamento se torna progressivamente mais automático através da repetição. A energia é preciosa, e o cérebro está preparado para economizá-la sempre que possível. É da natureza humana seguir a lei do mínimo esforço, que afirma que, ao decidir entre 2 opções semelhantes, as pessoas naturalmente serão atraídas pela opção que requer o mínimo de trabalho. Certamente, você é capaz de fazer coisas muito difíceis. O problema é que, em alguns dias,
Você sente vontade de fazer o trabalho pesado e, em outros, sente vontade de desistir. Nos dias difíceis, é crucial ter tantas coisas trabalhando a seu favor quanto possível, para que possa superar os desafios que a vida naturalmente coloca em seu caminho. Quanto menos resistência enfrentar, mais fácil será para seu eu mais forte emergir. A ideia por trás de torne-o fácil não é apenas fazer coisas fáceis. A ideia é tornar o mais fácil possível no momento de fazer as coisas que compensam em longo prazo. Prepare o ambiente para uso futuro. Quer se exercitar? Prepare suas roupas de ginástica, sapatos, bolsa de ginástica e garrafa de água com antecedência. O ritual não é o alongamento e o treinamento com pesos a que submeto meu corpo todas as manhãs na academia. O ritual é o táxi. No momento em que digo ao motorista aonde ir, completei o ritual. Hábitos são o começo, não o ponto final. Eles são o táxi, não a academia. A regra dos 2 minutos. A regra dos 2 minutos, que afirma: quando você inicia um hábito, ele deve levar menos de 2 minutos para ser executado. Você descobrirá que praticamente qualquer hábito pode ser reduzido a uma versão de 2 minutos. Ler antes de dormir toda noite, se torna, ler uma página, fazer 30 minutos de yoga, se torna, pegar meu tapete de yoga, estudar para a aula, se torna, abrir minhas anotações, dobrar a roupa, se torna, dobrar um par de meias, correr 3 quilômetros, se torna, calçar os tênis de corrida. Geralmente, você pode descobrir as portas de acesso dos hábitos que levarão ao resultado desejado mapeando seus objetivos em uma escala de muito fácil a muito difícil. Por exemplo, correr uma maratona é muito difícil. Correr 5 quilômetros é difícil. Andar 10.000 passos é moderadamente difícil. Caminhar 10 minutos é fácil. E colocar seus tênis de corrida é muito fácil. Seu objetivo pode ser correr uma maratona, mas sua porta de acesso ao hábito é colocar os tênis de corrida. Você tem que padronizar antes de otimizar. Quarto ponto-chave: a quarta lei torne-o satisfatório. É mais provável repetirmos um comportamento quando a experiência é satisfatória. Regra essencial de mudança de comportamento: o que é recompensado é repetido. O que é punido é evitado. Você aprende o que fazer no futuro com base no que foi recompensado, ou punido, por fazer no passado. Emoções positivas cultivam hábitos, emoções negativas os destroem. Mas há um segredo: nós não estamos procurando por qualquer tipo de satisfação. Estamos à procura de satisfação imediata. O cérebro humano não evoluiu para a vida em um ambiente de recompensa tardia. O mais importante em adquirir um hábito duradouro é se sentir bem-sucedido, mesmo que seja uma pequena vitória. O sentimento de sucesso é um sinal de que seu hábito e o trabalho valeram a pena. O reforço imediato pode ser especialmente útil ao lidar com hábitos de evitação, que são os comportamentos que você quer parar de fazer. Pode ser um desafio manter hábitos como não fazer compras frívolas ou não beber álcool este mês, porque nada acontece quando se deixa de beber no happy hour ou não se compra aquele par de sapatos. Pode ser difícil sentir-se satisfeito quando não há ação em primeiro lugar. Tudo o que está fazendo é resistir à tentação, e não há muita satisfação nisso. Uma solução é inverter a situação. Você precisa tornar a evitação visível. Abra uma conta poupança e a nomeie com algo que deseja comprar. Um dos meus leitores e sua esposa usaram uma configuração semelhante. Eles queriam parar de comer fora e começar a cozinhar mais juntos. Eles nomearam sua conta poupança como Viagem à Europa. Sempre que deixavam de ir a um restaurante, transferiam $50 para essa conta. No final do ano, eles tinham juntado o dinheiro para as férias. Vale a pena notar que é importante selecionar recompensas de curto prazo que reforcem seu senso de identidade e não aquelas que o contrariam. Como se recuperar rapidamente ao quebrar os hábitos? Não importa o quanto você seja coerente com seus hábitos, é inevitável que a vida o faça quebrá-los em algum momento. Sempre que isso acontece comigo, tento me lembrar de uma regra simples: nunca quebre um hábito 2 vezes. Se eu quebrar o hábito por um dia, tento retomá-lo o mais rápido possível. Quebrar um hábito uma vez é um acidente. 2 vezes é o começo de um novo hábito. Você não percebe o quanto é valioso simplesmente estar presente nos seus dias ruins, ou ocupados.
Os dias perdidos o prejudicam mais do que os de sucesso o ajudam. Se começar com R$ 100, um ganho de 50% o levará a R$ 150. Mas só precisa de uma perda de 33% para levá-lo de volta a R$ 100. Em outras palavras, evitar uma perda de 33% é tão valioso quanto alcançar um ganho de 50%. Como diz Charlie Munger, a primeira regra dos juros compostos: nunca interrompa o fluxo desnecessariamente. É por isso que os treinos ruins costumam ser os mais importantes. Além disso, nem sempre o que importa é o que acontece durante o treino. O mais importante é ser o tipo de pessoa que não perde treinos. É fácil treinar quando estamos nos sentindo bem, mas é crucial estar presente quando você não se sente bem, mesmo que faça menos do que espera. Ir à academia por 5 minutos pode não melhorar seu desempenho, mas reafirma sua identidade. O segredo para obter resultados duradouros é nunca parar de fazer melhorias. É notável o que é possível construir se simplesmente não desistir. É impressionante o ramo de atividade que é capaz de desenvolver se não parar de trabalhar. É notável o corpo que consegue conquistar se não parar de treinar. É impressionante o conhecimento que é capaz de acumular se não parar de aprender. É notável a fortuna que consegue construir se não parar de economizar. É impressionante as amizades que é capaz de cultivar se não parar de se importar. Pequenos hábitos não se somam. Eles se multiplicam. Esse é o poder dos hábitos atômicos. Faça pequenas mudanças. Obtenha resultados impressionantes.